Como eu ganhei o primeiro milhão? Foi fácil? Foi difícil? É isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo aí. Eu sou Djalma Morandim, cientista político, empreendedor. Eu estudo como pessoas comuns constroem poder, influência e prosperidade. Me segue lá nas redes sociais, curte, compartilha e vamos caminhar juntos nessa jornada. Aproveita e me segue lá, curte, compartilha, coloca a intenção lá de seguir e segue e coloca um like lá nos nossos conteúdos, se gostar. Olha só, como é que foi essa jornada? Eu comecei do zero muitas vezes, né? Por exemplo, eu morava em Porto Alegre, aí estava indo bem aqui, eu era oficial temporário no Exército, etc. Daí abandonei o Exército aqui, fui para Erechim. Começamos, aí eu já estava casado, etc. Começamos, já tinha um filho, que era o Cairan. Começamos do zero lá em Erechim, tá? Luta lá, etc. Organiza daqui. Daí montamos uma escola de yoga. Eu tinha feito um curso de formação de instrutores de yoga. Começamos uma escola de yoga, etc. Fomos lá e começamos a trabalhar e assim foi. Aí, daqui um pouco, meu irmão foi lá e me fez uma proposição para a gente sair dali. Eu saí e fui para Brasília. E fui para Brasília e começamos do zero de novo. Fui antes, daí a Janaína ficou por Erechim mais um tempo. Começamos do zero lá em Brasília de novo. Aí as coisas andaram lá, estavam indo bem de novo. Me estabilizei, mas sempre só ganhando sustento, só ganhando a vida. Ela resolveu, a Janaína resolveu que não queria mais saber de Brasília. Aí voltamos, daí ela voltou, pegou ela e o Cairane, voltaram para o Rio Grande do Sul, foram para Erechim, passaram mais uma temporada lá. Depois eu vim para cá e disse, não, vamos nos estabilizar em Porto Alegre. E aí comecei do zero de novo. Então, todas as vezes que eu fiz esses movimentos, eu não estava estruturado, bem organizado. Eu fui para lá e pá, e luta, e do zero mesmo. E aqui, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu tinha uma moto, eu tinha uma dívida de 3 mil reais e uma moto que valia 3 mil reais. E eu não, fui morar, pedi para minha mãe, posso morar temporariamente aí na tua casa, né, na casa de vocês, né, que morava ela, o meu padrasto e a minha irmã. Ela concordou e a gente ali era um peso, né, um problema, né, na vida dela, né, naturalmente, claro que eu sou filho, etc. E aí eu disse, não, vou trabalhar de motoboy. Fui trabalhar de motoboy, era uma coisa que eu ajeitei rapidamente ali e disse, mas daqui a um pouco eu monto uma outra escola de yoga. Minha ideia era montar uma escola de yoga aqui em Porto Alegre, tanto que depois a gente organizou. A sogra de um colega meu, motoboy, tinha uma sala e a gente alugou aquela sala ali. E alugamos com aquele salário. Eu ganhava, na época, um salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo para trabalhar 12 horas por dia e 6 dias por semana. Isso eu tinha a minha moto ali disponível e eu pagava combustível, etc. Mas entre a diferença dos meus ganhos para o combustível que eu pagava e a manutenção da moto, dava o salário mínimo, se eu não me engano, na época era 600 reais. Eu ganhava em torno de 700, 800 reais por mês. E a luta ali, daí dava 100 reais por semana para minha mãe, para ajudar nas despesas, que era nada, né? Para ter comida e a casa. E a minha mãe também, numa situação lá não tão fácil, né? A vida também difícil dela ali, relativamente difícil. E foi esse o cenário que a gente chegou aqui em Porto Alegre. Então, daqui um pouquinho, a gente organizou uma escola de yoga. Começamos, não tinha nem. Não, alugamos uma sala que não tinha porta no banheiro. Aí a Janaína me disse assim: cara, não tem como a gente ter uma escola de yoga sem porta no banheiro. Eu disse, cara, quando tu fizer a primeira inscrição, matricular o primeiro aluno, coloca a porta, a gente coloca a porta no banheiro. E dito e feito, foi assim que a gente fez. Montamos uma escola de yoga simples, né, uma salinha que tinha 3 ambientes, no ambiente onde a gente conseguia administrar as aulas ali, onde ela tomou a frente nisso, né, eu segui trabalhando mais um tempo ainda como motoboy. Ela tomou a frente, era possível ter 4 alunos só. Ela dando aula e mais 4 alunos. Então era bem pequenininho o ambiente, né? E aí ela começou, a gente foi organizando, e pouco tempo, daí a gente começou a divulgar, eu fazia umas faixinhas, colocava umas faixinhas, assim, de uma maneira meio assim, sabe, fora das regras, né? Eu colocava pela rua, pelos terrenos baldios, etc. Yoga e o telefone, as pessoas ligavam, a Janaína atendia, e ia matriculando as pessoas ali. Daqui um pouquinho, em pouco tempo, a gente tinha lotado aquela sala. Aquele ambiente de 4, ela tinha 20 turmas, eu acho que, se eu não me engano, não tenho absoluta certeza, mas mais ou menos isso, 20 turmas. A gente encheu as 20 turmas. Ela me disse, cara, não dá mais para ficar nessa sala. Ou a gente tira uma parede, podia tirar uma parede ali da sala, ou a gente muda de lugar. E aí eu falei com a dona da sala, e a dona da sala não me permitiu, não aceitou que eu tirasse a parede. Eu disse, então a gente vai ter que mudar, vou ter que entregar a sala para a senhora e procurar outra sala. E daí a gente achou no mesmo prédio, tinha um médico ali, que era inclusive um pediatra, que depois levava os meus filhos ali nesse pediatra. Nessa época ainda não tinha nem condições de levar eles no pediatra particular, ali levava no posto de saúde, né, quando precisava. Mas aí eu fiz o acordo ali com ele e ele aceitou e a gente mudou de sala para a sala do lado desse pediatra. E aí ali a gente conseguia ter
tinha uma recepção e um ambiente para 7 alunos. E ali foi que a gente deu um início nesse processo. Mas ainda só lutando. Daí a gente alugou uma casa, saímos da casa da minha mãe, perto ali, a gente foi morar mais perto, que era mais simples para a Janaína, porque ela tinha que se deslocar 3 vezes para essa escola de yoga todos os dias, né? Então ela vinha de manhã de ônibus, depois vinha no início da tarde de ônibus, voltava, e aí vinha no início da noite de novo de ônibus e voltava para casa. Então foi um tempo complexo, difícil, exigente, muito exigente. E a questão fundamental sobre essa questão de avançar, de ganhar dinheiro, é que você ganha só o sustento praticamente. Para você evoluir, você tem que conseguir um jeito de ou ganhar muito ou tirar uma parte dessa grana que você ganha e ir acumulando. Então, olha só o que eu fiz nessa época. A gente estava ali lutando, mal, não tinha nem carro, né? Aí depois tinha aquela moto só, né? Uma casa alugada, dando aula de yoga ali, pagando aluguel, etc. Aí eu falei para a Janaína assim, eu assisti um programa de televisão que falava sobre gerenciamento financeiro. E aí eu disse, vamos fazer um título de capitalização. E a gente fez um título de capitalização. E aí foi que aconteceu uma grande mudança na nossa vida. O título de capitalização era de R$ 100 por mês só. Mas eu entendi que eu poderia parar de usar todo o dinheiro que eu ganhava e começar a guardar um pouquinho. Não era nem 10%, era muito menos do que isso. Aí a gente viu que as coisas estavam... a gente conseguia pagar aquele título de capitalização. Eu propus para a Janaína, vamos fazer mais um título de capitalização. Fizemos mais um, do mesmo valor, etc., e fomos guardando a grana lá. Era de 36 meses esse título de capitalização. Nisso, alguma coisa aconteceu no meu processo, nos nossos processos de gerenciamento financeiro. Aí daqui um pouquinho a gente conseguiu comprar um carro, parcelado ainda, e guardando aquela graninha. Guardando aquela grana, daqui a um pouco a gente conseguiu comprar um outro carro, que veio assim de uma maneira mais simples, mas a gente já tinha guardado um pouco de dinheiro, daí a gente conseguiu comprar ele sem parcela, pagando em poucas parcelas, assim, rapidamente. Aí a gente começou a guardar um pouco mais de dinheiro e a gente reuniu forças para comprar um terreno. E aí eu comprei o terreno e não coloquei no meu nome, coloquei no nome da minha mãe. Eu disse assim, eu vou construir uma casa no terreno da minha mãe e vou financiar para mim. E ali teria, digamos assim, condições de dar um salto diferente. E foi o que eu fiz. Eu comprei esse terreno, construí a casa, fiz a documentação dela e fui na Caixa para financiar, como se eu estivesse comprando a casa da minha mãe. E daí, eu, digamos assim, ali lutando, o terreno a gente pagou, a gente recebeu um dinheiro que dava para pagar metade do terreno, a gente pagou, e a gente parcelou o restante do terreno, daí a gente pagava a parcela do terreno, a gente foi reunindo forças para construir. Eu não tinha condições de construir a casa inteira. E eu falei com o meu sogro, por exemplo, pedi uma grana, me ajuda aí, depois eu financio e te pago. Ele não... Fui 5 vezes falar com ele. E ele disse não. E eu não tinha de onde tirar recurso, etc. Mas a gente tinha 2 carros, daí um carro a gente vendeu. Daí eu já tinha comprado uma outra moto também nessa época, quase 0 quilômetro. Vendi aquela moto também. E um pouco de grana guardada, mas não era suficiente. Eu precisava de em torno de R$ 75 mil para fazer a casa sem a pintura, sem a massa corrida e a pintura. Uma casa de 80 metros quadrados. Fazer, digamos assim, colocar piso, janela, reboco e o básico ali da casa. Né? Uma muretinha na frente, assim por diante. E eu peguei, não tinha dinheiro para isso, tinha, sei lá, devia ter, né, em torno de 40, reunindo todo o dinheiro que eu tinha em torno de R$ 40 mil. E não sai dinheiro daqui em lugar nenhum. Eu contratei um construtor, um mestre de obra, que depois trabalhou vários anos comigo, 13, 14, talvez 15 anos até, que dali eu segui construindo. Né? Mas eu contratei esse cara e eu não tinha dinheiro para ir até o fim. Mas eu disse, eu vou contratar. E ele disse assim, olha, tu tem um compromisso comigo. Tipo, toda semana tu tem que me pagar a tarefa executada, eu pagava só a tarefa que ele executava. Ele executava uma tarefa, pagava. Executava outra tarefa, pagava. Tem um compromisso e não pode faltar material. Eu disse, beleza, vamos em frente. E aí comecei a casa. E aí vai e luta, eu não tinha de onde buscar, não tinha de onde tirar aqueles 30 e poucos mil que faltavam. Mas aí o mundo viu que eu estava com aquele ímpeto. Aí o meu sogro me emprestou uma grana, R$ 35 mil, para eu pagar quando eu financiasse a casa. Aí consegui fazer aquela etapa inicial, o acabamento final fui eu mesmo que fiz. Terminei a casa. Só não tinha cerca, etc. Daí os caras até entraram na nossa casa ali, porque ficava
as janelas ficavam acessíveis, né? A pessoa caminhando chegava na janela da casa ou na porta da casa. Mas aí, depois eu fiz o cercamento, eu mesmo também comprei eu tinha sido sócio de uma serralheria lá quando era guri, com 14, 15 anos. Então eu tinha o domínio sobre a serralheria, eu comprei um aparelho de solda e fiz as grades, fiz o portão, etc., essas coisas aí para a casa ficar mais segura. E aí consegui terminar a casa. Fiz a documentação e fui no banco para financiar, porque ela estava no nome da minha mãe. E financiei a casa. Daí financiei R$200 mil. Com R$200 mil, o que eu fiz? Eu paguei os R$35 mil do meu sogro, eu paguei uns 30, perto de 30, um pouco menos, né? Que eu devia do terreno ainda, que eu tinha pagado só uma parte, eu acho que R$20 mil eu devia do terreno. E me sobrou nessa história toda. Aí depois o meu sogro devolveu a grana para minha esposa, daí a gente construiu uma edícula atrás, que valorizou um pouco mais a casa, mas a gente financiou esses 200, paguei as coisas que eu devia e me sobrou R$100 mil. E uma dívida, né? Daí eu devia R$200 mil para a Caixa Econômica Federal, mas era uma dívida que eu pagava mensalmente. Aí que eu fui, daí eu gostei da ideia, digamos assim, eu comecei a estudar como é que funcionava uma marmoraria. Porque a coisa que eu achei mais complexo para pagar foram as pedras. Eu tinha morado no Espírito Santo já há um tempo, morei em Cachoeira do Itapemirim, depois morei em Vila Velha, e eu olhava, via aquele mundo do granito lá, que o pessoal explora a maior quantidade de pedras, assim, essas pedras para uso nas casas, né, cozinhas, banheiros, soleiras, pingadeiras. Elas são mineradas principalmente ali no Espírito Santo, em outros lugares também, mas ali que centraliza esse processo, principalmente em Cachoeiro do Itapemirim. E aí o que eu fiz? Eu falei com o cara que me vendeu as pedras, me dá uma consultoria. Ele me deu uma consultoria. Eu fui lá e comprei uma carga de pedra, um bitruque, 19 toneladas. Então daí eu comecei um negócio na construção civil e daí coloquei a casa à venda. Coloquei a casa à venda, daí por R$300 mil, R$320 mil. Coloquei a casa à venda, minha mesmo, fui morar na casa, né? Me mudei para casa, coloquei ela à venda, aluguei um terreno, daí num lugar, assim, um lugar comercial, aqui na Zona Sul, em Porto Alegre. O terreno era alto, tinha 1,5 metro de altura em relação à rua. Peguei uma máquina lá, uma equipe de retro e caminhão, eles foram lá e baixaram o terreno, o nível do terreno, ficou no nível da rua, coloquei uma brita, fui no Espírito Santo, comprei uma carga de granito e trouxe aquela carga de granito. E comecei a vender para as marmorarias. Eu era uma espécie de um atacadista de pedra. Mas pequenininho, né? Porque eu tinha uma carga só. Mas eu vendia, comprava outra carga, vendia, comprava outra carga, e assim eu fui. Pagava à vista, né? Porque eu tinha aquele dinheiro que tinha me sobrado ali. E assim eu fui levando adiante aquele negócio ali. Aí eu disse assim, vou construir um galpão no terreno aqui. Daí eu imaginei construir um pavilhão, né? E aí daí eu achei um pavilhão barato, aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu disse para o cara, eu construo um pavilhão, ele fica de amostra e eu sigo vendendo os pavilhões. E você me paga uma comissão aí. 3%, combinamos que ele me pagaria 3%. Daí eu comecei mais um negócio. Então daí a construção civil, quando eu terminei aquela casa, o meu irmão gostou da ideia, ele disse assim, ele tinha uma grana sobrando lá, ele disse assim, vamos começar um processo de construção. Começamos um processo de construção. Então daí comecei a construir em parceria lá com o meu irmão. Então, eu comecei um negócio da escola de yoga, daí eu disse para a Janaína, Janaína, eu vou sair da escola de yoga, tu segue tocando aí, ela dava o nosso sustento. Daquela grana da casa eu comecei o negócio das pedras, um atacado de pedra. E comecei um negócio de construção civil junto, porque eu construí uma casa, eu disse, construí uma, construí 10, construí 50, dá na mesma. Aí comecei a construir casas em parceria com meu irmão, depois em parceria com esse que era o dono que é o Marcelo, né? Que é o dono do terreno desse da Cavalhada, que ainda é o dono do terreno da Cavalhada. Esse lugar onde eu tinha o atacado, né? Esse atacado, entre aspas, né? Porque é um atacadinho, né? Porque eu trazia uma carga, ou vendia parcialmente, trazia mais uma carga e assim eu ia. Daqui um pouco eu estava vendendo bem, estava vendendo quase 2 cargas por mês, né? 2 carretas, daí já não mais 2 bitruques. Eu vendia praticamente 2 carretas por mês. E eu lá carregando a pedra, né? Vinha o cara, encostava, ajudava ele a carregar, tirava nota, a Janaína me ajudava com isso, com a nota. E assim eu fui indo. Então foi evoluindo aquele negócio, foi evoluindo a construção civil e fui avançando nessa lógica de compreender essa relação com o dinheiro cada vez mais. Aí daqui a um pouco eu vendi a casa. Aquela casa aí eu paguei os 200 mil que eu devia para a Caixa. A verdade não foi, eu não financiei na Caixa, financiei num outro banco, acho. Se não me engano, Santander.
paguei os 200 mil que eu devia, me sobrou mais 100 mil. 20 mil foi para a corretagem, a taxa do corretor ali, né? E me sobrou mais 100 mil reais. Mas aí eu não tinha casa. Então não tinha dívida e não tinha casa, mas tinha mais 100 mil reais. Então eu tive que começar um movimento para, de novo, buscar um jeito de ter uma casa. Eu aluguei uma casa ali logo em seguida, mas comecei esse movimento de novo de construir mais uma casa. Daí eu fiz um acordo parcial. Daí eu já tinha construído 2 sobrados com meu irmão, a gente já tinha vendido, aí a gente resolveu construir 4 sobrados. E aí desses 4 eu coloquei um pouco de grana junto ali e disse assim, daí eu fico com 1 sobrado e meio fica comigo e 2 sobrados e meio eram dele, desses 4. Então foi o acordo, e fui morar de novo nesse sobrado, financei ele de novo. E assim foi que eu comecei a jornada financeira. E daqui um pouco, digamos assim, o primeiro milhão, voltando para essa história do título do vídeo, se construiu assim, foi se construindo dessa maneira. Aí eu comecei a pegar outras obras para fazer, de terceiros, comecei um ramo de construção civil com o Marcelo, então eu tinha digamos, uma linha de construção em parceria com o meu irmão, em sociedade com o meu irmão, tinha uma outra linha de construção em sociedade com o Marcelo, tinha o negócio das pedras, andando, né, do jeito que eu conseguia, né? E depois aí eu construí aquele galpão e aí comecei esse outro negócio ali junto, nesse processo de vender esses pavilhões pré-moldados, que eu estava envolvido com a construção civil. Assim é que se construiu as coisas, para vocês verem como é que é. No começo as coisas não são fáceis mesmo. Os primeiros não são, eu diria assim, também tão difíceis não são, mas os primeiros movimentos financeiros que a gente faz, eles são os mais exigentes. E foi aí que se construiu isso. Daí daqui a um pouquinho eu comecei um condomínio lá na Zona Sul, que quase me levou à falência, porque ele demorou para... E ainda estou nesse processo de dar cabo nele, mas aí depois eu organizei outras coisas. Aí o negócio, esse atacado de pedras, em 2015 eu tive um percalço com ele, porque deu uma crise, as marmorarias pararam de me pagar. Aí eu migrei, eu fechei aquele negócio. Aí eu vendi o estoque, daí eu tinha uma máquina para carregar e descarregar. Bem nessa época eu tive um prejuízo numa obra ainda de 170 mil reais, curiosamente. Vendi o galpão, esse galpão que era a minha amostra ali, eu acabei vendendo ele para o dono do terreno, né, que era o Marcelo. Ele me pagou meio instantaneamente e eu resolvi essa questão desse prejuízo que eu tive. Então eu tive uma época ali que me deu um percalço forte, né, de tipo prejuízo de 170 mil, comprei uma área de 25 hectares lá, depois vou mostrar até aqui para fazer esse condomínio, que agora ele está finalizando a documentação. Então fiz esses movimentos e aí deu problema ali naquele negócio, que era um negócio que mais me rendia dinheiro, que era o atacado de pedra, deu problema, pararam de me pagar, etc. Fechei aquele negócio. E aí comprei uma marmoraria. Um conhecido meu ali, que até eu tinha comprado um cavalo dele, resolveu ir de volta, ele tinha aprendido a ser marmorista na Inglaterra, ele veio para cá, montou uma marmoraria aqui no terreno da mãe dele, e resolveu voltar para a Inglaterra, não se entendia lá com a mãe. E aí me vendeu a marmoraria e comprei a marmoraria. Pequenininha, né? Ali começando, né? Aí eu já entrei numa licitação em parceria lá com meu sogro, daí a gente ganhou uma graninha ali, da minha parte ali comprei essa marmoraria, né? E um pouco de grana que eu tinha disponível de outros ambientes. E assim que eu fui construindo a minha vida. Agora ainda eu sigo na construção civil, estou construindo 6 casas aí, aqui na Zona Sul. Eu sigo com a marmoraria, aquele atacado de pedra eu parei, né, sigo com a marmoraria, daí a marmoraria eu alugava primeiro o terreno, depois comprei um galpão, um pavilhão relativamente grande, 500 metros quadrados, depois eu comprei um terreno maior, com um galpão, daí, um galpão mais ou menos do mesmo tamanho, mas um terreno enorme lá, que aí eu consigo deixar as chapas lá fora, qualquer hora eu gravo um vídeo lá na marmoraria também. Então daí eu sigo com esse projeto da marmoraria, sigo com o projeto da construção civil, estou avançando naquele condomínio lá na Zona Sul, né, mais numa área semi-rural aqui na Zona Sul, vocês vão ver lá, mas um condomínio bem bacana. Um terreno lá, o terreno é legal, tem praticamente 25 hectares. A gente vai fazer terrenos grandes, ou está fazendo terrenos grandes. Ele tem um lago lá no meio, grandão, com 1 hectare praticamente, esse lago, né? Então, foram os investimentos, como é que as coisas foram avançando, foram se construindo nesse universo aí. Depois a Janaína foi tocando outros projetos dela e assim por diante. E é mais ou menos esse o cenário. Mas esse primeiro momento, isso que eu queria compartilhar aí, estou contando um tanto da história aqui, né? Como eu cheguei até aqui, né? Por que eu agora estou gravando esses vídeos, estou iniciando uma outra jornada. Eu já fiz isso lá atrás. Por exemplo, esse negócio de palestras, consultoria, etc., foi um cenário anterior ainda lá. Depois tive
tive esses movimentos que eu contei aqui nesse vídeo, né? Mudei de cidade, mudei de novo. Então, começava do zero, as coisas. Lá em Brasília mesmo, dei consultoria para atletas, dei consultoria para as pessoas se curarem. Então, porque a pessoa, às vezes, quando tinha câncer ali, às vezes eu atendia. Fazia a pessoa compreender essas questões psicossomáticas, ajudava nessas compreensões, né? Que começou com a minha mãe. A minha mãe teve câncer lá atrás, né? Quando eu estava ainda no quartel. Isso coisa de 30 anos, né? Quase 30 anos, né? 28, 29 anos passados aí. Então fui fazendo essas coisas ao longo da jornada. Aí daqui a pouco eu corria outra maratona, então bolava projetos assim diferentes. Daqui a pouco eu mergulhei naquele processo do yoga. Quando eu abri a escola de yoga, eu mergulhei nele e fui longe, então radicalizei naquele processo, principalmente no universo da concentração, da alimentação. Então eu fui fazendo experimentos ao longo da vida. Mas a parte financeira, né, como ela se organizou foi assim. Foi aqui em Porto Alegre. Comecei como motoboy, aqui voltei, né? Comecei do zero, motoboy, devendo uma grana ainda. A primeira grana que entrava na escola de yoga, tive que pagar aquele dinheiro que eu devia. E depois fui me organizando dessa maneira aí as coisas foram se modificando, foram crescendo, foram se organizando. Luta ali, né? Guardando grana, aquele negócio dos 10%, fui aplicando aquilo. Eu mesmo apliquei aquilo, então eu falo sobre essa questão de guarda 10%. Investe com sabedoria, isso é o resumo da prosperidade, do meu ponto de vista, foi como eu apliquei, digamos, no meu cotidiano, na minha vida, para as coisas irem crescendo. Depois que tu chega num determinado ponto, as coisas ficam muito mais simples. Mas esse início, ele requer uma concentração, requer atenção. Você precisa, por exemplo, retirar uma parte dos teus rendimentos para fazer o dinheiro trabalhar para ti. Então, isso é uma coisa fundamental, precisa de um nível de atenção. Não é só, por exemplo, retiro uma grana, invisto lá na bolsa, etc. Pode investir na bolsa, mas às vezes os negócios, eles aceleram esse processo de você, com o dinheiro, produzir mais dinheiro. Fazendo só uma ressalva aí, vai lá, aproveita, segue, compartilha nossos conteúdos. Então, a gente está aí numa jornada, né, tratando da prosperidade, né, divulgando isso, espalhando a compreensão de prosperidade aí mundo afora, né? E a tua parte é curtir, é se inscrever nos nossos canais, é compartilhar esses conteúdos. Por enquanto, daqui a pouco eu vou dar curso, se quiser fazer curso comigo, também vai estar disponível aí. O primeiro curso que eu vou organizar, estou estruturando, estou organizando ele aí, é sobre tudo em matemática. Eu gravei um vídeo, talvez o pessoal coloque aqui, né, uma conexão aí, tudo é matemática, que é essa compreensão de que as coisas são, que elas são, digamos assim, 1 mais 1 é 2, organiza, investe, ajeita, não tem muita mágica, né? É uma coisa relativamente simples, mas requer um estado de alerta e uma caminhada, né, contínua. Né? Por isso que eu gosto desse chavão, consistência e constância são poder. Bolei ele baseado nisso. É uma jornada de consistência, de constância, que te leva a algum lugar. Então, desse jeito foi que eu estruturei essas questões financeiras. Já estava super bem, por exemplo, estava uma época que eu estava muito bem de grana, depois tive alguns percalços ainda, superei esses percalços, me reorganizei, comprei o mesmo carro. Eu tinha uma Hilux lá atrás, né? Tive que entregar a Hilux para pagar parte daquele terreno do condomínio que eu comprei lá para fazer esse condomínio aí na Zona Sul, aqui, no extremo sul aqui de Porto Alegre. Vendi, depois agora voltei e disse, não, vou comprar o mesmo carro. Eu estava pensando no carro elétrico, que carro comprar, né? Disse, vou comprar o mesmo carro que eu tinha, vamos partir daqui para frente de novo. E aí estou compartilhando isso, essas compreensões que eu fui tendo ao longo da jornada. Mas essa questão que é fundamental, você precisa começar de alguma maneira. E precisa começar e continuar. Precisa ser contínua a jornada relacionada com as questões financeiras. Você pode bolar um método para ganhar muita grana, de repente, rapidamente, né? Não foi o meu caso, eu fui construindo isso, né? Fui de uma maneira relativamente exigente, com um certo tempo, né? Por exemplo, eu estou com 51 anos. Isso foi um processo de 20, eu cheguei em Porto Alegre há 20 anos. A minha filha estava recém-nascida, não tinha nenhum ano. Quando a gente chegou aqui, ela está com 21, então há 21 anos a gente chegou em Porto Alegre e começamos essa jornada. Uma jornada de 21 anos. Então eu comecei do zero
em 21 anos cheguei aqui onde eu cheguei. Como é que, digamos assim, como é que isso aconteceu? Estou compartilhando as reflexões que eu vou fazendo e vou fazendo reflexões daqui para frente. Agora estou organizando outros negócios, já falei isso, né? Estou pensando um projeto aí para o mundo do direito, né, com escritórios de advocacia, estou organizando estou construindo um escritório lá para minha irmã. E daqui coisas estão surgindo. Estou pensando em projetos novos para construção civil, casas, assim, fazer casas em escalas maiores, não fazer essa casa no estilo convencional, que é demorado, fazer uma casa de uma construção mais rápida, mas são projetos ainda. Então, mas aqui agora as coisas já são mais simples, eu já tenho mais credibilidade, já tenho mais know-how, eu tenho como investir dinheiro, tiro daqui, coloco ali, guardo um tanto aqui, então as coisas vão ficando mais simples. A minha esposa está fazendo doutorado lá em Marília, então também está numa jornada interessante do ponto de vista financeiro, né? Mas aí eu tenho os custos. Agora meu filho, por exemplo, ele trabalhou na marmoraria, ele foi o grande responsável por fazer a marmoraria dar um salto de poder, de faturamento. Mas aí depois ele voltou a trabalhar, digamos, mais fazendo algumas tarefas, né? Deixou a gerência da marmoraria, me passou de volta. Mas ainda assim trabalhava com a venda, agora ele só trabalha como vendedor, foi trabalhar como engenheiro, a minha filha ainda tem custos, etc., eu preciso investir na jornada dela, mas é uma outra possibilidade também de expansão financeira, né? Porque ela é artista e assim por diante, e faz a faculdade. Então, essa é a caminhada da vida, ela funciona mais ou menos assim. Agora, daqui para frente, estou fazendo movimentos, e daqui a pouco eu vou compartilhar esses movimentos também. Então, eu cheguei num estágio, onde as coisas estão estáveis, né, que temos uma receita constante, vários projetos em andamento, né, empreendimentos, digamos assim, vamos dizer, né. Então, eu sou esse empreendedor, né, eu pensei em empreendimentos, então, e tem três, digamos, nesse momento, eu tenho três universos em andamento aí, do ponto de vista das receitas. E é isso que eu quis compartilhar. Para você imaginar, daqui a um pouco eu te digo assim, nas redes sociais você tem uma infinidade de possibilidades. Agora não adianta só ganhar dinheiro, essa é uma coisa muito importante. Precisa ganhar, você ganha, de alguma maneira já ganha. É preciso fazer o dinheiro trabalhar para ti. O empreendedor é esse cara que consegue entender isso. Que ele disponibiliza recursos, ele mobiliza recursos dele e às vezes dos outros também. Quando tem uma boa ideia, você pode mobilizar recursos dos outros também, não só os teus. Mas você mobiliza recursos, esforço, trabalho, organização, e com isso você cria um empreendimento que uma empresa, sei lá, uma indústria, por exemplo, um processo de construção civil, de venda, sei lá, por exemplo, nas redes sociais aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades, pessoas vendendo camisetas. Eu vi ali, o cara faturou 18, 19 milhões vendendo camiseta. Então, o cara bolou um plano, aplicou esforço ali, continuou naquilo ali e conseguiu ter esse faturamento vendendo camisetas. E é mais ou menos assim que funciona. Esses dias eu vi um cara que criou uma empresa ali em São Paulo de locação de carros. Ele deixa os carros espalhados pela cidade. Em vez de uma locadora convencional, ele criou um sistema novo que ele deixa os carros espalhados pela cidade. Agora aqui em Porto Alegre mesmo eu vi um cara que iniciou uma empresa de locação de motos. Então é mais ou menos assim que funciona. Mas a internet, ela é um universo de oportunidades. Agora o que importa é saber isso também. Não é só ganhar dinheiro. Precisa ganhar e aplicar dinheiro da maneira correta. A prosperidade tem a ver com isso, com esse movimento. Eu ganho, gasto. Daqui a um pouco dá elas por elas. Então eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu entendo que a prosperidade tem a ver com isso. Ganhou 18 milhões, só reinveste no negócio, cresce o negócio, é interessante, ótimo, funciona super bem. Mas precisa reinvestir. Esse reinvestimento é que vai fazendo o dinheiro trabalhar para você. Seja num próprio núcleo, por exemplo, eu começo um negócio, pego esse negócio e vou ganhando e vou investindo mais, ganhando e investindo mais. Mas eu preciso colocar dinheiro para girar, porque daí isso vai aumentando o bolo e vai tornando o rendimento cada vez maior. Então, eu posso, num único núcleo de negócio, fazer isso acontecer, eu posso ir tirando grana daqui, investindo em ações, por exemplo, em algum outro negócio que me renda dinheiro, desde que eu tenha competência para fazer isso, naturalmente, né? Ou escolha algum parceiro interessante. Tem infinitas opções e possibilidades. Mas a regra básica é essa, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Não só o teu tempo.
Porque acontece assim, quando tu é motoboy, por exemplo, pegando esse exemplo aí meu mesmo, tu vende o teu tempo de trabalho em troca de dinheiro para se sustentar. Aí você fica nesse ciclo, fica girando nessa coisa infinita. Trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Até o dia que se aposenta. Aí ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Morre. Um cara chamou, né, isso de corrida dos ratos. Um livro famoso. Tem que sair da corrida dos ratos. Essa é a corrida dos ratos. Ganha, come, dorme. Ganha, come, dorme. Ganha, come, dorme. Ganha, come, dorme. Tem que sair dessa lógica aí. Ganhar, gastar, trabalhar. Ganhar, gastar, trabalhar. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para ti. A proposição básica que eu dei foi essa. Guarda 10% do que você ganha e investe com sabedoria. Pode investir num negócio próprio, pode investir em outras coisas aí. E daí você vai aumentando a tua competência de ganhar dinheiro. É mais ou menos isso. É mais ou menos esse o resumo da jornada. Consistência e constância são poder. Segue aí, segue nos nossos canais. Agora a gente já vai ter um canal no YouTube. Esses vídeos grandes aqui, longos, vão ficar no YouTube. Tem lá no TikTok, tem lá no Instagram. E a gente vai daqui a um pouco criar um sistema aí de lives, né? Então também fica aí uma oportunidade para acompanhar, para a gente trocar ideias. Então eu vou falar sobre temas, via de regra, mais temas mais teóricos, né? Não esses... Por exemplo, isso aqui é uma jornada, eu contei uma história aqui, né? Uma história de como, onde eu estou, por que... Claro que nessa história tem faculdade, tem pesquisas, tem uma série de outras coisas que eu não coloquei aí, né? Mas essa é a história do dinheiro, vamos dizer, basicamente essa historinha aí de 21 anos, desses 21 anos de jornada aqui em Porto Alegre. Vai lá, segue, compartilha e leva a sério essa ideia. Consistência e constância são poder. Muito interessante para ter uma clareza de uma jornada de vida.